Crises econômicas, é possível prevê-las? É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Como é possível prevê-las? Bem-vindo ao canal do Professor Dester. Economia e finanças é o assunto deste canal e hoje vamos falar sobre crises econômicas. Como é possível prevê-las? Quais são os indicadores que nós podemos lançar mão para antevermos uma possível crise econômica? Evidentemente que não há possibilidade de haver 100% de acerto nessa previsão. Contudo, nós conseguimos um relativo percentual de acerto se nós observarmos certos indicadores, certas tendências. E é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Dester. Está aqui a minha função, a minha formação acadêmica, a minha experiência profissional e lembrar que esse vídeo ele tem um caráter educacional, não é indicação de investimento, apenas aqui nós estamos disponibilizando um conteúdo para que você possa fazer uma análise, no caso do vídeo de hoje, da questão econômica e financeira, de modo a poder antever uma possível crise econômica, ok? Então, as referências que foram utilizadas para a elaboração desse vídeo estão aqui detalhadas. Se você tiver interesse em se aprofundar em algum assunto, basta acessá-las. Os sites aqui estão disponíveis. Vamos falar um pouquinho sobre ciclos econômicos, para que a gente possa entender como lançar mão dos indicadores e prever a evolução desses ciclos. Um pesquisador chamado Kondratiev, ele fez há muito tempo, né? Isso já foi feito há muito tempo atrás, mas ele descobriu grandes ciclos econômicos pelos quais já passou a humanidade. Então nós temos aqui os 5 ciclos de Kondratiev. Começou o primeiro aqui com uma caldeira, né, uma máquina, e a expansão do algodão no uso do vestuário. O outro ciclo foi estimulado pelas ferrovias e pelo aço. O próximo ciclo teve a sua origem na evolução da engenharia elétrica e da química. O próximo ciclo aqui, por volta de 1950, foi estimulado pelos petroquímicos e pelos automóveis. E o próximo ciclo aqui, no qual ainda a gente está, começou aqui na década de 90, e ele tem sido impulsionado pela informação e pela tecnologia. Então veja, realmente, se nós formos analisar a história da humanidade, a humanidade passou por ciclos, onde houve uma expansão e uma retração econômica, ok? Existe também um comparativo aqui especificamente nos Estados Unidos, aonde nós tivemos o bull market em determinadas décadas, aqui achuradas em vermelho. Esse gráfico aqui é o gráfico do S&P 500, com o preço, né, das ações, o valor do índice, e a gente observa que há uma tendência do preço das ações a acompanhar
a performance da economia, né? Uma coisa que parece óbvia, todo mundo comenta, mas nada melhor do que observar isso objetivamente através desses ciclos econômicos. Aqui um outro gráfico onde a gente observa, né, a economia americana, as depressões que ocorreram na economia americana, os anos, e também podemos observar que os ciclos econômicos existem. Isso quer dizer o seguinte, que eles têm uma forte tendência de continuarem a existir. 100% de certeza? Não. Mas há uma forte tendência de eles continuarem a existir. Portanto, nós vamos passar por novos ciclos com uma altíssima probabilidade. Ok? Aqui, nesse gráfico, nós temos o PIB, né, normalizado do mundo todo, né, como a base em 2018, o percentual de variação dessa base, e nós observamos aqui nessas áreas marcadas em cinza as retrações econômicas ocorridas no mundo, né? Nessas regiões aqui nós tivemos expansão e nas marcações retração, ou seja, recessão econômica, certo? Então, também em termos globais, nós observamos a presença dos ciclos. Então, o ciclo econômico, ele segue, via de regra, estas etapas, né? Uma etapa de expansão, também coloquei aqui embaixo um outro nome pelo qual essa etapa é conhecida, né? Early Recovery. Uma etapa do boom, do topo, né? da economia, que é chamado também de mid-cycle. Depois, uma recessão, late cycle, e uma depressão, também chamada de recession ou recessão. Bem, então os ciclos tendem, né, a se repetirem de forma periódica, acompanhando essas etapas pelos quais eles passam, né, via de regra. Sobre o aspecto monetário, né, o que acontece nessas etapas? Então, aqui já começa a haver algum sentido em nós analisarmos as condições do ambiente que nos cerca para identificar se esses aspectos estão presentes, né? Então, veja só, na expansão, o que a gente observa na expansão? Juros de curto e longo prazo, flat, ou seja, sem muitas oscilações. Juros de longo prazo maiores que de curto prazo. Isso nessa etapa de expansão. Então, lembrar que nós estamos analisando aspectos monetários. No boom, né, juros de curto prazo, flat, juros de longo prazo, crescentes e curva de juros aberta. Significa o quê? A tendência dos juros futuros serem crescentes, né? A curva de juros tendendo ao crescimento no longo prazo. Na recessão, veja só quais são os aspectos monetários mais relevantes. Evidentemente que esses aspectos são os mais relevantes, existem muitos outros. Juros de curto e longo prazo crescentes, curvas de juros tendendo a flat, ou seja, aqui a curva de juros já começa a se estabilizar. E na depressão, juros de curto e longo prazo decrescentes e curva de juros fechada, ou seja, juros de longo prazo tendendo a ser menor do que os juros atuais. Então, essas são as características sobre os aspectos monetários.
Sobre os aspectos econômicos, o que a gente pode observar na expansão? Capacidade ociosa das empresas diminuindo, estoques diminuindo. Veja só, em aspectos econômicos. Inflação em alta aqui no boom. Lá no boom a inflação já está em alta, evidentemente, porque o consumo, né, houve uma expansão do consumo e um aumento na capacidade das empresas, ou seja, a capacidade ociosa das empresas aqui estava diminuindo, aqui já está aumentando. Né? Veja só, desculpa, a tendência de diminuição da capacidade ociosa aqui é ainda mais expressiva, ou seja, nós estamos aumentando a capacidade das empresas. Aqui nós estamos reduzindo a capacidade ociosa, aqui nós estamos aumentando. Veja só, produção em altos níveis aqui na recessão. A produção está nos seus máximos, a capacidade ociosa das empresas no mínimo. Quando não, aqui foi investido na ampliação da capacidade e elas estão no mínimo. E os salários em alta, aqui na recessão. E na depressão, ou seja, na última etapa aqui do ciclo, sob o aspecto econômico, lucros das empresas em baixa, redução nos níveis de produção, taxa de desemprego em alta. Então, esses são os aspectos econômicos das várias etapas dos ciclos. E do ponto de vista das pessoas, o que as pessoas enxergam, sentem, percebem nessas etapas? Na expansão, confiança do consumidor em crescimento, preço das ações em alta. Então, no boom, fluxo do dinheiro de título para as ações, certo? E em concordância com aquilo que a gente viu lá da curva de juros, né? Preocupação com a inflação, evidentemente, né? O consumo no seu topo, né? Então a gente tem a volta da inflação aí. Confiança aqui na recessão agora, né? Confiança do consumidor no topo, notícias sobre o boom, que na verdade já passou, né? Então essas notícias aparecem normalmente depois do fenômeno já ter acontecido. E na depressão, confiança do consumidor em baixa, fluxo do dinheiro das ações para os títulos e preço das ações em baixa. Evidentemente esses dois pontos aqui estão em concordância. Ok? Então essas foram as características sobre esses três aspectos do ponto de vista econômico, monetário e da sensibilidade das pessoas para cada uma das etapas de um ciclo econômico, que, como nós já vimos, eles acontecem e repetem. Bem, existem indicadores econômicos, tá, que permitem observar os ciclos, né, os que já passaram e aqueles que estão por vir, né? Então, nesse sentido, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o The Conference Board, uma instituição independente para a realização de pesquisas, que produzem indicadores mensais, cujo objetivo é antecipar a direção da economia brasileira, no caso da FGV, e de vários países mundial, no caso do TCB, do The Conference Board. Então temos aqui, no caso, tanto do Brasil quanto nos outros países do mundo, né, dois indicadores. O indicador antecedente composto da economia, chamado de IAC, e o indicador coincidente composto da economia, ICCE. Esses dois indicadores, né, já existem desde 1996 e, segundo a FGV, esse IAC, né, o indicador antecedente composto da economia, teria
teria condições, por meio desse indicador, de ter previsto todas as 4 recessões identificadas pelo Comitê de Datação dos Ciclos Econômicos do Instituto da FGV. Então, essas 4 recessões pelas quais passaram a economia brasileira, as 4 grandes recessões, teriam sido previstas por intermédio desse indicador antecedente. Então, o que o indicador antecedente, o que compõe esse indicador antecedente da economia? Primeiro, o objetivo dele é antecipar a direção da economia. Então, esse é o objetivo principal desse indicador, no curto prazo, evidentemente. Então, como é que é composto o IAS? São 8 componentes, né? Índice de expectativas de sondagem na indústrias e serviços do consumidor, índice de produção física de bens de consumo duráveis, índice de exportações, né? Índice de termos de troca, são contratos, certo? O Ibovespa e a taxa referencial de swaps DI pré-fixada de 360 dias. Os swaps, se alguém quiser depois, basta pesquisar aí na internet, que facilmente você vai identificar aí o que significa swap, termos de troca, porque não é objetivo, não vamos nos alongar nisso nesse vídeo. Mas enfim, esses 8 indicadores foram evidentemente estudados, né, e a sua influência permite que esse indicador, através desse indicador, a gente possa antecipar a direção da economia. Bem, esse é o indicador antecedente. E o indicador coincidente? O objetivo é medir as condições atuais da economia e como é que está a intensidade da atividade econômica. E esse indicador coincidente, ele é constituído também de alguns componentes, no caso são 6 componentes: índice de produção física da indústria, consumo de energia elétrica da indústria, índice de volume de vendas do comércio varejista, expedição de papel e papelão ondulado, número de pessoas ocupadas e rendimento médio real do trabalho assalariado. Então veja, esses indicadores aqui, esses indicadores separadamente, eles também poderiam ser analisados tanto no que diz respeito às condições atuais, como no sentido de se antever o comportamento da economia. Contudo, quando você faz um agregado, esse agregado permite uma maior sensibilidade no que diz respeito à solidez desse conjunto, né? Porque você pode ter variação de um indicador para cima, outro um pouco menos, outro para baixo, mas quando você faz um agregado de indicadores, a força desse instrumento se faz mais presente. Então é possível fortalecer o indicador fazendo uma composição com outros indicadores e consolidando esses resultados. Bem, esses 2 indicadores, o indicador antecedente e o coincidente, então tem um levantamento aqui desses indicadores desde antes do ano 2000, e nós podemos ver aqui o comportamento desses 2 indicadores. Aqui em cinza nós temos as recessões, ok? A curva em azul é o indicador antecedente e a curva em vermelho é o indicador coincidente. Então veja que esses são valores absolutos do indicador com base 100 em 2016, certo? Nesse gráfico é que nós podemos, esse é um gráfico de variação anual. Nesse gráfico é que nós podemos observar a força desse indicador antecedente. Veja que aqui em cinza estão as recessões. O indicador coincidente mostra claramente que a economia nas recessões, né, ela tem um decréscimo em todos aqueles indicadores que compõem o indicador coincidente. Há uma depressão, um decréscimo desses indicadores.
Aqui nós podemos observar também os ciclos econômicos. Veja que os ciclos, lógico que eles não são bonitinhos como aquela figura é ilustrativa que eu coloquei, mas eles existem, tá certo? Agora, o importante observar aqui é que esse indicador antecedente, ele nos dá com antecedência sinais de que pode estar vindo aí uma crise econômica. Basta observarmos o seu comportamento. Veja que antes de uma crise, antes mesmo da crise ocorrer, que ela ocorre aqui nessa faixa em cinza, né? No caso aqui, os anos estão aqui no eixo X. O indicador antecedente mostra uma queda, né? Ou seja, é possível ter uma previsão. Veja que aqui também, o indicador antecedente também apresenta uma queda antes da crise. Veja aqui, mesma coisa, né? Exatamente aqui nós temos uma queda mais pronunciada. Nesse ponto, a gente pode observar que o indicador coincidente da economia não apresentava nenhuma, aliás, até um aumento, né? Mas o indicador antecedente apresentava uma queda, indicando que viria a seguir uma recessão. Ok? Aqui, situação semelhante. Veja que nós temos aqui até uma elevação, uma leve queda no indicador coincidente da economia, ou seja, as condições atuais, mas o indicador antecedente já apresentava queda significativa. Então veja, é importante analisarmos esse indicador. Ele pode nos dar um forte sinal dos rumos da economia brasileira, certo? Não só da brasileira, nós temos lá no site do TBC, desculpa, do TCB, The Conference Board, outros indicadores, né? Nós temos indicadores da Europa, dos Estados Unidos e de muitos outros países que podem ser consultados, ok? Então, é isso, né, por esse vídeo. Não deixe de colocar o seu like se você gostou, se inscreva no canal, ative a notificação, porque eu vou estar sempre colocando aqui vídeos que sejam de interesse sobre esse aspecto de economia e finanças. Ok? Até breve!